Boa tarde. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão participando dessa videoconferência nos polos ou na internet. Nós estamos hoje aqui para conversar sobre o atual consenso de terapia antirretroviral para pessoas vivendo com HIV/AIDS. Meu nome é Arthur Kalisman, eu sou médico sanitarista, sou coordenador adjunto do programa de DST/AIDS aqui do Estado de São Paulo e sou membro do painel de consenso terapia antirretroviral do Ministério da Saúde. Estão aqui comigo hoje a doutora Denise Lotufo, que é gerente da assistência integral do CRT/AIDS, o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS, e a doutora Mônica Jacques, também infectologista da Unicamp. As duas também são membros do painel do consenso de terapia antirretroviral do Ministério da Saúde. Queria dizer que todo mundo vai ter oportunidade de fazer perguntas depois do intervalo, as pessoas que estão nos polos, né? E quem não está no polo, mas quiser fazer pergunta, também pode fazer. Vou passar aqui o endereço de e-mail, é fundap.vc, de videoconferência, né? Então, fundap.vc@fundap.sp.gov.br, vocês estão vendo aí na tela também. Então, quem está nos polos vai ter oportunidade de fazer perguntas falando para a gente, e quem está fora dos polos acompanhando pela internet pode estar mandando as suas perguntas para esse e-mail e a gente, na hora de responder as perguntas, vai estar também trabalhando com o que vier por e-mail. Nós vamos começar com a doutora Denise e depois eu vou passar para a doutora Mônica também para que elas façam apresentações delas, e após as duas apresentações a gente vai ter um pequeno intervalo e depois todo mundo vai poder estar mandando as perguntas ou fazendo as perguntas a partir dos polos. Então vamos começar agora com a doutora Denise Lotufo. Obrigada, Arthur. Boa tarde a todos. Então nós vamos falar da atualização do consenso. Todos sabemos que desde 2008 foi o último consenso. De lá para cá, algumas atualizações, algumas notas técnicas foram lançadas, mas havia já a necessidade já premente, né, de uma atualização realmente, porque de 2008 para cá, uma questão fundamental foi a mudança o aprendizado, né, na questão da patogênese do HIV. Porque desde o início da epidemia, a noção que sempre nós tivemos foi da questão do HIV destruindo as células de defesa, CD4, levando à imunodeficiência e às infecções oportunistas. E aí era esse conhecimento que nós tínhamos, a preocupação com o CD4, com a carga viral. A partir do estudo SMART, que todo mundo já ouviu falar desse estudo, realmente foi um estudo fundamental, pelo menos no meu ponto de vista, que se iniciou em 2002, que foi um estudo pensado na tentativa de você, de repente, ficar sem antirretroviral, que as pessoas estáveis ficarem um tempo sem antirretroviral. Então, esse estudo foi um estudo grande, multicêntrico, 33 países envolvidos, em que, randomizado, um grupo de pessoas, todos os pacientes tinham CD4 acima de 350. Um grupo começava a terapia antirretroviral CD4 abaixo de 250 e parava quando subia até 350. E outro grupo iniciava a terapia. E esse estudo foi parado precocemente porque se mostrou que justamente no grupo que parava a terapia aconteceu muito mais evolução para o HIV, evolução da infecção e também complicações cardíacas, hepáticas, renais. E foi uma grande surpresa e isso fez com que a comunidade científica toda repensasse essa patogenia do HIV. E aí nós chegamos, né, de lá para cá, esse estudo foi interrompido em 2006, então de lá para cá os conhecimentos foram sendo adquiridos e hoje a gente tem clareza, né, da importância da ativação imune ou ativação celular, né? Que o que acontece? Só tenho esse gráfico, eu sei que gráfico é difícil a gente ver em videoconferência, mas para deixar, eu acho que esse gráfico é bem claro. Ele coloca que a replicação HIV, né, numa fase inicial, tem uma replicação muito grande a nível intestinal, né, e essa multiplicação em grande número vai destruir, né, vai lesar a mucosa, e esse dano da mucosa leva à translocação microbiana ou bacteriana. E essa translocação produz uma ativação imune ou celular, e isso leva à imunodeficiência e também à replicação. Então, a replicação tem uma ligação direta, replicação e ativação imune. E essa ativação celular é que leva a um processo inflamatório. Então, hoje a gente tem consciência que a infecção HIV é uma doença inflamatória, que lesa vários órgãos, né? Então, a gente tem a infecção aí, HIV no meio, podendo ter lesões em todos os órgãos, rim, cardiovascular,
você tem alterações neurocognitivas, desde o início você pode ter atrofia encefálica, doença coronariana, tudo isso causado pela inflamação. Esse conhecimento foi assim um norteador desse consenso, dessa atualização e, na verdade, da realidade da infecção HIV. Então, ficou mais claro para a gente, né? A gente já enfatizava a importância do acompanhamento do indivíduo ser de uma maneira integral, não focar apenas na infecção HIV, né? Como foi a contaminação, as infecções oportunistas, o CD4, a carga viral, mas também no indivíduo como um todo, né? Hoje a gente vê a importância, por exemplo, quando você fala em abordagem de risco, de você saber com relação ao tabagismo, etilismo, a gente sabe que a população HIV, mais de 50% das pessoas fumam, né? Isso vai ter reflexo na questão das comorbidades. Então, é fundamental o conhecimento do profissional integral mesmo da pessoa para você, inclusive, interferir. A ideia é você ter um monitoramento, né, bem presente e também poder interferir, por exemplo, no estilo de vida, se a pessoa é sedentária ou não. Então, a história passada é importante, a história reprodutiva, desejo ou não de engravidar. Aí não vai dar para falar tudo que... São várias questões que a gente tem que estar colocando, então eu vou frisar em algumas específicas. A história psicossocial, também é importante lembrar isso, que o fato de você ter necessidade de focar nas comorbidades e tudo mais, a gente não pode esquecer da questão da adesão, da importância de saber se esse diagnóstico é solitário, se não é, como é que é a questão familiar desse indivíduo. Então, a gente acrescentou mais uma questão. É interessante que, a princípio, se tinha uma ideia que agora... Né, com os novos antirretrovirais, você tem um controle maior da infecção, as pessoas estão bem, CD4 estável, carga viral indetectável, que ficaria mais fácil para o profissional de saúde atender essas pessoas. E não é isso que a gente está sentindo, porque além do controle da infecção, nós temos que pensar nas comorbidades. E, mais uma vez, eu digo, com esse olhar preventivo, né, e de monitoramento. Então, por exemplo, exame físico. Hoje em dia, além do exame físico completo, a gente também pede índice de massa corpórea, circunferência abdominal por causa de síndrome metabólica e por aí vai. E eu frisei algumas coisas novas que foram acrescentadas, por exemplo, como o rastreamento neurocognitivo. Como a gente sabe, precocemente nós temos lesão do sistema nervoso central. Então, é importante, tem questionários mais simples hoje em dia para você fazer o rastreamento neurocognitivo. Continuando com relação aos exames complementares, também houve uma mudança. Hoje, a infecção, sendo uma infecção crônica, nós avaliamos que não é necessário fazer CD4 carga viral, por exemplo, a cada 4 meses, como nós fazíamos anteriormente. Então, a partir do momento que a pessoa está estável, pelo menos 2 CD4 acima de 200, você pode fazer a cada 6 meses o CD4 da carga viral. Lembrar que carga viral de início de terapia ou na troca, fazer precocemente, 2, 3 meses no máximo, para você ver resposta. Uma coisa nova que entrou foi o clearance da creatinina. A lesão renal é um fato presente que você não pode ficar esperando a creatinina subir para você fazer alguma coisa. Então, o clearance, não o clearance da urina de 24 horas, tem uma fórmula, no consenso o material está lá, tem uma fórmula. Hoje em dia, a situação mais simples é você salvar no seu computador, ter lá aquela fórmula, você faz um cálculo rapidamente do clearance, que deve ser feito anual se a pessoa não está em terapia, e a cada 3 a 6 meses. Na prática, o que a gente faz, a cada 6 meses, pede CD4, carga viral, hemograma bioquímica, lembrar, glicemia, lipídios e tudo mais. Com relação às sorologias, continua a mesma ideia, hepatite C anual, caso a pessoa seja negativa. E o que mudou foi com relação à sífilis. Todo mundo está vendo que a sífilis tem aumentado enormemente e muitos casos nós pegamos justamente na sorologia. A pessoa nem percebe a clínica inicial ou desenvolve uma sífilis secundária. Então, é importante você fazer a cada 6 meses, pedir a sorologia de sífilis. A prova tuberculina continua sendo fundamental, a mortalidade por tuberculose é muito importante. Você pode fazer a prevenção disso usando isoniazida, então é importante o tratamento da infecção latente, radiografia de tórax de rotina. E uma outra coisa importante é o score de risco cardiovascular de Framingham. Aí a questão cardiovascular se impõe, então anualmente fazer essa avaliação para você já ir modificando estilo de vida, a questão do sedentarismo, do tabagismo, e tratando de dislipidemia e por aí vai.
exame de fezes, fundoscopia quando o CD4 estiver abaixo de 50 e uma outra novidade é a densitometria óssea. Então, a gente tem clareza com relação à osteopenia, à osteoporose. Então, em mulheres pós-menopausa e homens acima de 50 anos, você tem que fazer a densitometria óssea. Uma outra questão importante, como eu falei do rastreamento, são as neoplasias. O que a gente vê hoje em dia? A população HIV com redução dos cânceres normalmente relacionados ao HIV, que era sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin, e o surgimento de outras neoplasias, como principalmente pulmão, câncer anal, câncer hepático e linfoma Hodgkin. Então, é importante esse olhar para rastreamento mesmo. Então, nós colocamos no quadro a questão da mama, que já é estabelecido, as mulheres acima de 40 anos faziam anualmente mamografia, do colo do útero, Papa Nicolau, e a questão do rastreamento do câncer anal. Para todas as pessoas, é importante frisar que as pessoas lembram só de homem, tanto homem como mulher, em relação, que tem relação receptiva anal e histórico de HPV, fazer o toque retal e a citologia anal, né, anualmente, e em presença de alguma alteração fazer a anoscopia, e câncer de fígado, todo paciente cirrótico ou portador de HBsAg positivo tem que fazer a dosagem de alfa-fetoproteína e ultrassom abdominal semestralmente. Câncer de pulmão não tem estabelecido um rastreamento definitivo, se é tomografia, se é raio-x. O que é importante é os serviços estarem atentos a isso e com estratégias de parada do tabagismo, insistir nessa questão, porque acho que é a melhor maneira de prevenção. Com relação ao segmento, então, o que mudou? Como eu estava colocando, a gente avalia que antigamente a gente tinha consulta a cada 2 meses. Hoje, as pessoas já estão mais estáveis e mesmo com as comorbidades, você pode ver os pacientes a cada 3 a 4 meses. Normalmente é isso que se preconiza. A gente sabe que existem países que estão avaliando os pacientes a cada 6 meses, né? A gente tem um certo, um pouco mais... Eu, pelo menos, tenho já tenho uma dificuldade de passar para 3 meses, mas hoje a gente vê que os pacientes também acham importante. É importante frisar para o paciente, olha, as férias é do médico, não é do remédio, as coisas continuam da mesma forma. E é importante o serviço, daí de novo a questão da equipe multidisciplinar, quer dizer, nesse intervalo de tempo, quando o paciente vier buscar o remédio, ele pode ter o apoio da equipe, o farmacêutico, o enfermeiro, alguém da saúde mental, para poder estar orientando. Agora, lembrar que no início, ou troca de antirretroviral, é fundamental o retorno em 7 a 15 dias, porque você sempre acontece dúvidas e questões. Então, se o médico não tiver agenda, lembrar de um outro profissional para poder estar atendendo essa demanda. Na fase de adaptação, aí o retorno mensal, mas depois você pode fazer tranquilamente a cada 3, 4 meses. Hoje, o Ciclon permite que você faça a prescrição de antirretroviral que dura 3 meses, um pedido, então é totalmente possível que isso aconteça. As vacinas, a mesma orientação do antigo consenso, só lembrando que vacina para estreptococo e pneumonia, você agora tem a orientação de só fazer um reforço. Antigamente o reforço era a cada 5 anos, hoje agora um reforço só é suficiente, lembrar da influenza anualmente. Lembrar da questão da vacina de vírus vivos ou bactérias atenuadas, que você não pode fazer com o CD4 menor que 200, isso é a mesma orientação de anteriormente. E eu vou falar, não sei se estou falando muito rápido, mas a gente tem que, né, depois a Mônica vai falar da resistência, a gente depois vai ter bastante tempo para as pessoas poderem se colocar. Eu vou falar então, antes de falar do início da terapia, eu vou falar de resistência de genotipagem pré-tratamento. Então, o que a gente tem, o que foi definido, né, na reunião do consenso, foi que ainda nós não teríamos condição, né, e nem tivemos assim estudos, né, temos estudos assim que levem a gente ter uma decisão de uma genotipagem pré-tratamento para todos os pacientes no Brasil como um todo. Porque os estudos são existem vários estudos de resistência transmitida no Brasil, mas com resultados bastante diferentes por região e tudo mais. A gente tem numa média, né, uma resistência transmitida no Brasil de 8% a 12%, você tem uma média de todos os estudos, que isso daria uma taxa de resistência transmitida intermediária. Segundo a OMS, abaixo de 5% seria baixa, entre 5 e 15 intermediária e acima de 15 alta. Então, a princípio, por exemplo, esse trabalho do Ricardo Dias mostrou a resistência foi de 8,5% até 19%, uma variabilidade muito grande. Então, o que o
o Departamento Nacional decidiu, pelo menos inicialmente, garantir a genotipagem de pré-tratamento para gestantes, para as crianças de transmissão vertical e para aqueles indivíduos que você sabidamente reconhece que a transmissão foi com um parceiro em uso de antirretroviral. Então, daí a importância da geno pré-tratamento. Lembrando que você não pode perder tempo do início. Então, às vezes uma genotipagem demora um pouco, você até pode, colhe a genotipagem, inicia a terapia e enquanto você aguarda o resultado, depois se precisar mudar o esquema, você troca o esquema. Agora eu vou falar da terapia em si, né? Por que teve essa grande mudança? Voltando lá na questão da patogênese, quer dizer, tudo que a gente conversou da doença inflamatória, dessa questão que o SMART deixou bem claro, porque antigamente o vilão da história, né? Inclusive o SMART foi pensado justamente com essa ideia, eram os antirretrovirais, tudo era efeito colateral do remédio. E hoje a gente vê que não é só isso, é isso também. Quando a gente fala comorbidades, também a gente tem que ter a visão global. A gente está falando do efeito colateral do remédio, a gente está falando do envelhecimento natural da população HIV, falando do envelhecimento precoce que a inflamação dá, e da genética da pessoa, do estilo de vida, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Mas ficou claro da questão do início mais precoce, por conta de aumentar a expectativa de vida, isso é óbvio, prevenir eventos definidores, que aí seriam as infecções oportunísticas, a gente continua batendo nessa tecla do diagnóstico precoce, né, da ideia de realmente você testar todo mundo mesmo, para você poder intervir antes que a pessoa fique doente, por exemplo, uma infecção oportunista. Hoje, a clareza que você pode, com o tratamento, reduzir as comorbidades, então você vai reduzir problemas cardíacos, hepáticos, renais. A gente sabe que, com o tratamento, você diminui, né, a inflamação, né, diminui a ativação imune, diminui a inflamação, mas ela nunca é normal, né, quando você vê os marcadores inflamatórios, elas estão sempre acima de uma pessoa que não tem HIV. Mas essa redução já é muito importante para reduzir a possibilidade de comorbidade. Previne a transmissão, depois eu vou falar especificamente disso, preserva a função imune, o tratamento, né? E reduz a ativação imune, inflamação sistêmica, a gente já falou bastante sobre isso. Previne a transmissão vertical. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu sei que esse consenso é de adulto, mas eu tenho um pedido especial da doutora Luísa Matida, lembrando das criancinhas, né? Em setembro do ano passado, saiu uma nota técnica, depois de um estudo, acho que é HPTN 040, se eu não me engano, mostrando que aquelas mulheres que não usaram antirretroviral durante a gestação, para você prevenir melhor a transmissão na criança, era importante usar 2 drogas, não só o AZT. Então, segundo essa nota técnica, em mães, sabidamente que não usaram antirretroviral na gestação, você associa a nevirapina ao AZT após o nascimento. Então, lembrando só esse dado, fazendo uma questão da transmissão vertical, que isso foi um dos ganhos enormes da profilaxia, a gente ter reduzido muitíssimo a transmissão vertical do HIV, hoje é uma realidade para as pessoas que querem ter filhos. Logicamente que o tratamento aumenta as taxas de supressão viral máxima e melhora a custo-efetividade do tratamento. Isso, inclusive, tratamento precoce, já tem trabalhos mostrando que é custo-efetivo você iniciar precocemente. E vou falar então das recomendações, aqui as grandes mudanças, né? Então, está recomendado o início da terapia antirretroviral para toda gestante. Aqui eu vou abrir um outro parênteses. No consenso anterior, a gestante que começasse a tratar com CD4 alto, você parava a terapia depois do parto. Hoje isso não se aceita mais com tudo que a gente já está conversando. A ideia é manter a terapia antirretroviral depois do nascimento da criança. Essa é uma parte da gestante. E, independente do CD4, pacientes sintomáticos têm que iniciar a terapia antirretroviral. Para os assintomáticos, agora, o corte é 500 CD4. Todos os pacientes com CD4 abaixo de 500, você deve iniciar a terapia. Aí você deve oferecer, conversar. Eu acho que hoje é mais contundente, né? Eu lembro que no consenso anterior a gente falava, olha, a terapia antirretroviral não é uma emergência, a pessoa tem que estar preparada, você pode esperar o melhor momento. Hoje eu já sinto uma premência maior, né? Quer dizer, a gente sabe de todo o problema que a infecção HIV causa, né?
Então, acho que e o nosso papel é orientar, acho que uma pessoa orientada vai entender a importância do início da terapia. E também a terapia ficou mais simplificada, menos efeito colateral, e aí eu acho que a gente tem que descomplicar um pouco mais, né? A gente tinha várias regras. Por exemplo, lá no nosso serviço, o atendimento extra, né, não poderia começar a terapia, a gente, né, colocando a importância da relação médico-paciente, só o clínico mesmo iniciar. Hoje a gente já acha que isso não é tão importante. O importante é você começar o mais precoce possível, logicamente com o paciente bastante orientado. Então, você tem que oferecer, não é obrigatório, eu já ouvi paciente falando, minha médica falou que agora eu tenho que começar, que eu estou com 500CD4. Tudo isso é uma conversa, é uma coisa que tem que ser realmente bem indicada. E ainda para pacientes assintomáticos acima de 500, também é recomendado o tratamento em portadores de vírus B, né, de hepatite B, porque a gente sabe que a evolução da co-infecção, a infecção pelo vírus B é diferente, é pior na co-infecção, então você pode recomendar a terapia mesmo acima de 500 CD4. E você pode considerar, no caso de neoplasias, que você vai fazer quimioterapia ou radioterapia, que pode ter uma imunossupressão, você pode começar acima de 500 também. No caso de doença cardiovascular ou estabelecido um risco elevado, por exemplo, um Framingham acima de 20%, por exemplo. Naquelas pessoas que não têm CD4, contagem feita, você não inicia. E você também inicia, essa também foi uma grande novidade, para a parceria sorodiscordante, independente do CD4, com o intuito de prevenir a infecção para o parceiro negativo. Aí você pode oferecer a terapia. E aí eu vou falar rapidamente do tratamento como prevenção. Existe até um modelo matemático que avaliou o seguinte: se a gente testasse todo mundo e começasse a tratar todo mundo, isso teria um efeito melhor do que uma vacina, né? Você poderia ter, né, no mundo ideal, você teria o controle da infecção HIV, sem sombra de dúvida. Lógico que as coisas não funcionam dessa forma, mas existe clareza, né, que a transmissão está diretamente relacionada com a carga viral. Quanto mais você reduzir a carga viral, menor a transmissão. Então, daí a ideia do tratamento como prevenção. Então, o estudo que definiu claramente isso foi o HPTN 052, né, que acompanhou, já vou passar para o outro slide, acompanhou 1.700 casais, né, sorodiscordantes, um tinha HIV, outro não tinha, entre CD4 350 e 550. Um grupo começou imediatamente a terapia, o outro grupo não, só quando o CD4 caísse abaixo de 250. E aí foi acompanhando as transmissões, então houve, no total, 39 transmissões. Tem essa coisa maluca, acho que todo mundo que leu o HPTN uma coisa interessante desse estudo, que eles colocam de relacionados e não relacionados, porque, na verdade, de 35 infecções, né, no grupo que postergou a terapia, só 27 foram relacionadas mesmo ao casal, né? Quer dizer, o que aconteceu é que as pessoas se contaminaram com outra pessoa que não do relacionamento ali que estava sendo estudado, né? E no tratamento imediato, apenas um paciente houve contaminação, quer dizer, mostrando que realmente o tratamento é eficaz. Essa pessoa que foi contaminada nesse do tratamento imediato foi porque teve logo no início da terapia, provavelmente foi a contaminação. Então, mostrou que 96% de diminuição na transmissibilidade com o tratamento. E daí a ideia de você iniciar mais precocemente e oferecer, inclusive a OMS já colocou a partir do ano passado, de você oferecer tratamento para casais sorodiscordantes, na ideia de você realmente diminuir a transmissão. Com relação ao esquema, então, o que nós temos? A orientação preferencial, 2 nucleosídeos e 1 não nucleosídeo, sendo que dos nucleosídeos, AZT3TC ou tenofovir 3TC, e do não nucleosídeo efavirense são os preferenciais. Logicamente, a gente opta pelo tenofovir 3TC efavirense, a gente enfatiza mais porque é um esquema de dose única. E nós estamos continuamos aguardando essa medicação combinada, que é o que existe fora do Brasil, que seria um comprimido só por dia, à noite, que facilitaria muito. De qualquer maneira, é um esquema dose única. Tendo algum problema com AZT ou tenofovir, você tem como opção o Abacavir, e ainda uma alternativa da alternativa seria o DDI-EC com 3TC. Com relação a não-NU, que a alternativa é a nevirapina, e também você usar um inibidor de protease, que seria o Lopinavir, como alternativa o Atazanavir, e como alternativa dos dois, poderia ser o Fosamprenavir. Para finalizar, eu vou falar das situações especiais e vou aproveitar para dizer
que continua aquela ideia, né? Quer dizer, você tem que realmente pesar uma série de coisas antes de prescrever a terapia antirretroviral. Quer dizer, tem que saber do estilo de vida da pessoa, por exemplo, você não vai dar um efavirenz para uma pessoa que dá plantão de noite, enfim, que você sabe que o efavirenz tem todos aqueles efeitos colaterais, tem que ser tomado ao deitar. Então, o estilo de vida da pessoa vai com certeza influir na decisão do tratamento. Se a pessoa tem uma comorbidade, se a pessoa já tem uma dislipidemia, você vai escolher um remédio ou outro. Se ela tem uma co-infecção, por exemplo, hepatite B, como está ali no quadro, né? Você vai preferir, logicamente, tenofovir 3-TC, que tem ação contra o HBV, né? Se tem uma nefropatia, você vai preferir evitar o tenofovir, né? Preferir o AZT no caso. No caso de tuberculose, o único remédio realmente até hoje seguro com rifampicina é o efavirenz, né? Então você tem que priorizar. E no caso da gestação, o biovir, o AZT3CC mais o lopina. Lembrar que o efavirenz, no nosso consenso, eu até tirei dali, está escrito que ele não é indicado no primeiro trimestre, mas já tem trabalhos mostrando que ele seria seguro em toda a gravidez. Todo mundo sabe que a gente sempre abominou efavirenz com relação à questão teratogênica e hoje parece que não teria maior problema, mas a gente tem outras opções, eu coloquei ali daquela maneira. Mas, enfim, continuando na ideia do que você tem que avaliar antes de iniciar a terapia, além das comorbidades, das co-infecções, do estilo de vida, tudo isso é muito importante. Interação medicamentosa, a gente não pode esquecer, né? Quer dizer, você nunca pode fazer uma rifampicina junto com um inibidor de protease. Quer dizer, tem coisas que são muito importantes, né? Nessa linha, se o paciente toma, por exemplo, omeprazol, você não deve fazer um medicamento que não pode ser usado conjuntamente. Então, tudo isso tem que ser pesado para que realmente você tenha um benefício grande. E acho que é isso, acho que eu vou parar por aqui para deixar aberto para a gente poder depois ter um debate, né? E deixar a Mônica falar também. Sim, está aí o meu e-mail e o site do Ministério. Então, o consenso, como a gente comentou, a gente acaba falando consenso. Vocês viram que eu quis botar antes, que na verdade o nome é Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Adultos Vivendo com HIV/AIDS, né? É o nome certinho dele. Ele está na página do Ministério, está aí o endereço. E em publicações você consegue acessar, tem um resumo das alterações e tem a versão preliminar. Ela é bem preliminar mesmo e está só a parte inicial, que é o que nós vamos falar hoje na videoconferência. Depois ainda falta, né, estava sendo elaborado, agora a gente não sabe a situação, das autorizações todas de profilaxia pós-exposição, das interações medicamentosas, tudo isso vai estar por vir. Mas é só entrar ali na página e você tem acesso a esse material. Eu vou ficando por aqui, obrigado. Bom, nós vamos passar agora a palavra para a doutora Mônica Jacques, que vai complementar e continuar falando sobre a atual versão do Consenso Brasileiro de Terapia Antirretroviral. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela presença de vocês. Eu vou abordar, então, o tema da terapia antirretroviral nos casos de falha, ou seja, nos casos em que o tratamento inicial não está funcionando, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa é definir o que é a falha terapêutica, né? Diferente do que a gente usava antigamente, a definição de falha hoje se foca no parâmetro da carga viral. Então, a falha virológica é o principal parâmetro para definir falha de tratamento. Então, mais especificamente, como é que a gente define? Um indivíduo que está sob tratamento com carga viral plasmática detectável após 6 meses de uso de medicação, ele está apresentando falha de tratamento, tá? Um indivíduo que já apresentou carga viral indetectável sob tratamento e volta a apresentar carga viral detectável, ele também está em falha terapêutica.
Claro que a gente tem que confirmar esses valores com um intervalo de cerca de 4 semanas, porque outros aspectos podem estar envolvidos nessa carga viral detectável. Então, nós temos que tentar identificar má adesão ao tratamento, uso inadequado, incorreto das medicações, blips, que são cargas virais baixas, detectáveis, isoladas entre medidas indetectáveis, também interações medicamentosas, como a Denise já falou, então o uso concomitante de medicações que são incompatíveis, né? Por exemplo, ou interferem com o antirretroviral, como o uso de omeprazol com atazanavir, o uso de rifampicina com inibidor de protease. Essas drogas diminuem os níveis dos antirretrovirais e podem levar à falha. Uma vez identificada a carga viral detectável nesse grupo de pacientes, está definida a falha. E por que a gente se foca tanto na carga viral, né? Se antigamente a gente usava o quadro clínico, ou usava o CD4, né? Não, a queda do CD4 para definir falha. Porque hoje está muito claro que a carga viral detectável tem consequências tanto imunológicas. Os indivíduos que, mesmo bem clinicamente, têm carga viral detectável e mantêm isso, eles têm menor elevação de CD4. Então, a resposta imunológica ao tratamento é pior, mesmo que a carga viral seja baixa, tá? Existem consequências virológicas da falha também. O indivíduo em uso de medicamento com carga viral positiva, o vírus vai acumulando mutações e acumulando resistência às drogas antirretrovirais, que inclusive esse acúmulo de resistência pode levar a uma resistência cruzada entre várias drogas. E, por fim, consequências clínicas da carga viral detectável, né? Que é o maior risco de progressão da infecção pelo HIV. Bom, a falha virológica, a falha de tratamento, hoje, felizmente, é muito mais rara do que foi no início da terapia antirretroviral, né? Na década de 90. Atualmente, em cerca de 80% dos indivíduos mantém carga viral indetectável após 1 ano de tratamento. E já existem dados de segmento, de estudos de segmento, que mostram que essa eficácia ela tem boa duração, ela tem uma durabilidade boa. Nos esquemas de resgate, né, mesmo segundo, terceiro esquemas, a eficácia também melhorou muito. Então, tanto no resgate inicial quanto nos pacientes multi-experimentados, os vários estudos mostram uma eficácia alta, muito semelhante ao do tratamento inicial. Então, a primeira boa notícia que a gente tem em relação ao tratamento de resgate é que ele melhorou muito, assim como o tratamento inicial. E ele passou a ser um tratamento eficaz. Bom, uma vez definida a falha, por que ela ocorre, né? Já que a gente tem esquemas tão potentes, melhor tolerados, a principal causa é má adesão, continua sendo má adesão ao tratamento, né? Mesmo com esquemas potentes e melhor tolerados, se o indivíduo começa a falhar, perder doses, usar inadequadamente, ele pode evoluir para carga viral detectável ou nem apresentar supressão viral. A segunda causa é resistência viral, que ela está intimamente relacionada com a má adesão. Então, a má adesão ela pode levar rapidamente a mutações, a seleção de vírus mutantes e resistência viral e a incapacidade de supressão viral pelo esquema vigente. Outros fatores são esquemas pouco potentes, por exemplo, esquemas que a gente não usa mais, não recomenda mais, de 3 inibidores de transcriptase reversa, como a gente já usou no passado, ou esquemas com inibidor de protease sem ritonavir, que a gente também não recomenda mais. Então, esquemas ou monoterapia com inibidor de protease, que é um tratamento experimental que é menos eficaz que a terapia combinada. Então, pode ter causa de falha ligada ao esquema em uso, né? Isso também está diminuindo, porque os esquemas recomendados atualmente são muito potentes.
E, por último, fatores farmacológicos de interação medicamentosa, como a gente citou. Uma vez que a gente tem um paciente em falha terapêutica, é possível a gente prever a complexidade do esquema de resgate? Tem alguma coisa que nos ajuda a prever o esquema, que drogas serão necessárias? Alguns aspectos podem ajudar a gente já a planejar o esquema de resgate. O primeiro aspecto é a questão do tempo de falha, né? Então, quanto maior tempo em falha, ou seja, o indivíduo tomando medicação com carga viral indetectável, maior o acúmulo de mutações de resistência. Então, menos opções de drogas sobram para uso no esquema de resgate. Um outro fator, só para exemplificar aqui a questão do tempo, esse é um caso real, um indivíduo que estava falhando com esse esquema AZT3TC e efavirenz, e se manteve em falha com carga viral detectável por 6 meses. Nos testes de genotipagem, só uma visão geral para vocês verem, a gente vê que tem 2 mutações, a mutação 184V, que está associada à resistência ao 3TC, e a 103N, que está associada à resistência ao efavirenz. Mas os outros inibidores da transcriptase reversa estão preservados e o grupo inteiro da protease está preservado. Então, esse indivíduo com 6 meses de carga viral detectável já foi feita a genotipagem, a gente vê que sobra bastante opção de droga para a gente montar um esquema de resgate. Esse segundo indivíduo, também da vida real, estava com o mesmo esquema, no entanto, a genotipagem só foi feita depois de 18 meses de falha. E aí a gente observa ampla resistência no grupo dos inibidores de transcriptase reversa, várias mutações, além da 184V e de mutações de não nucleosídeo, da 103N, que estão presentes em mais de 90% desse tipo de falha para esse esquema, uma série de outras mutações se acumularam, inviabilizando a atividade dos inibidores de transcriptase reversa e afetando, inclusive, a atividade da etravirina, que poderia ser uma droga para ser usada no futuro, né? Então, só sobram os inibidores de protease para esse paciente. E a única diferença entre esses 2 pacientes é o tempo de falha. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, não deixar o paciente em falha e tomar medidas para efetuar um esquema de resgate rapidamente. Um outro fator, um outro aspecto que ajuda a previsão do esquema de falha é a gente olhar a que droga o indivíduo está falhando, né? Se o esquema contém nevirapina ou efavirenz, certamente nós vamos encontrar mutações para os não nucleosídeos, 103N ou 181C, a 103N mais frequentemente induzida pelo efavirenz, a 181C pela nevirapina, mas ambas mutações conferem resistência às 2 drogas, né? Então, isso é uma coisa, mais de 90% dos pacientes que estão falhando a ZT3TC, efavirenz ou nevirapina tem essa mutação. Está usando lamivudina, a 184V vai aparecer se o indivíduo está com carga viral detectável, né? Então, isso é muito fácil. Essas são as mutações de mais fácil previsão. Além disso, há outras coisas que a gente pode prever. O indivíduo já usou inibidor de protease sem ritonavir, sem a potencialização do ritonavir, muito provavelmente vai haver mutações de inibidor de protease no vírus desse paciente. E se o indivíduo nunca usou inibidor de protease sem a potencialização pelo ritonavir, que é, na realidade, o que é recomendado hoje, o vírus desse paciente não vai ter mutações de protease. Então, basicamente, com o tempo de falha e as drogas que estão no esquema inicial, a gente consegue uma boa previsão do que vai ser visto na genotipagem. Isso aqui só para exemplificar para vocês, essa tabela, como os esquemas com inibidor de protease potencializados com ritonavir,
No caso de falha, em geral, não tem mutação de protease. Então, nós vemos aí vários estudos que usaram diversos inibidores de protease com ritonavir, em terapia inicial, e no caso de falha, em todos eles, a protease estava sem mutações, né? Tem 2 casos, né? São centenas de pacientes, e com o uso de um com atazanavir com ritonavir, outro com saquinavir com ritonavir, e se atribui essa mutação aí provavelmente ao não uso do ritonavir pelo paciente em questão. Então, dá uma segurança grande para a gente que, no caso de esquema inicial, paciente que nunca usou inibidor de protease sem ritonavir, usando inibidor de protease com ritonavir, a protease vai estar livre de mutações, né? Então, isso ajuda a gente planejar nosso esquema. Bom, mas uma certa previsão a gente tem, a gente precisa de mais para fazer nosso esquema de resgate, né? Para que a gente precisa da genotipase, se eu disse que a gente tem como prever alguma coisa? Como eu disse para vocês, lamivudina, efavirenz, nevirapina e inibidor de protease com ritonavir, a gente consegue prever razoavelmente a genotipagem desse vírus. No entanto, se o indivíduo usou inibidor de protease sem ritonavir, mesmo que há muito tempo, ou se está em uso, nós não conseguimos prever o perfil de mutações de protease. A quantidade de mutações na transcriptase reversa para os análogos nucleosídeos também é difícil de prever. Ela tem muita relação com o tempo de falha, mas também com o tipo de combinação utilizada. Então, só a genotipagem vai dizer que drogas desse grupo estão ativas ainda. A atividade da etravirina também é necessária a genotipagem para prever, porque, como a gente viu nesses 2 pacientes iniciais, dependendo do tempo de falha, mesmo com o uso só de uma droga, do efavirenz ou da nevirapina, a atividade da etravirina pode estar comprometida, e só a genotipagem vai dizer se essas mutações estão presentes ou não. E nos casos de pacientes com múltiplos esquemas prévios, também é muito difícil prever o perfil, o padrão de mutações presentes no vírus, e a gente vai precisar da genotipagem. Bom, então, quais são os critérios para que o teste de genotipagem seja realizado na nossa rede de genotipagem, na Renageno? Primeira coisa, obviamente, é a presença de falha virológica, né, confirmada, como nós já falamos, após 4 semanas da primeira medida. A carga viral deve estar acima de 1000 cópias. Né? É possível fazer o exame com carga viral mais baixa? É possível, mas operacionalmente, na nossa rede, amostras enviadas com cargas muito baixas levam a vários exames sem multiplicação de vírus e impossibilitam a realização do exame. Então, no caso de cargas mais baixas, geralmente a gente recomenda que se discuta com o laboratório se é possível, se não é possível fazer. A regra é realmente carga viral acima de 1000 cópias por ml. E outro pré-requisito para a realização do exame é o indivíduo estar em uso da terapia antirretroviral. A gente sabe que a resistência adquirida sob terapia antirretroviral, ela é muito diferente da resistência transmitida. A Denise comentou sobre a genotipagem pré-tratamento para identificar vírus transmitido com resistência. No entanto, o vírus que adquire mutações de resistência durante o tratamento, se a pressão seletiva das drogas for retirada, ou seja, o indivíduo parar de tomar remédio por algum motivo, muitas mutações podem desaparecer e no teste de genotipagem a gente não identifica a resistência. Isso é muito claro, por exemplo, com a resistência à lamivudina. Em poucas semanas, 2, 3 semanas, a mutação 184V pode desaparecer e fica arquivada. Na realidade, o indivíduo possui vírus com essa resistência, mas não aparece no exame. E o exame dá uma falsa sensação de que as drogas estão ativas. Então, é muito importante que o indivíduo esteja sob tratamento para que o teste seja de ajuda, né? Frisando novamente, é importantíssimo que o teste seja solicitado precocemente na falha. Então, uma vez identificada a carga viral detectável no paciente em medicação,
abordar adesão, mas assim, identificar que o paciente está com uma adesão não isenta a gente de fazer o teste de genotipagem e fazer o exame de resgate. A gente orienta o paciente, repete a carga em 4 semanas, confirmada a falha, a gente deve solicitar o teste de genotipagem, não deixar que esse vírus acumule mutações aí e a gente fique com menos opções de tratamento. E, bom, identificamos, fizemos o diagnóstico, pedimos a genotipagem, como é que a gente monta um esquema de resgate, né? Quais são as ideias principais que embasam esse esquema? A primeira coisa, esse esquema tem que assegurar eficácia. Então, tem que ser um esquema de potência suficiente e, principalmente, de barreira genética suficiente. O que significa isso? Se a gente faz um esquema, por exemplo, num indivíduo que tem um vírus com a 184V, ou seja, a lamivudina está inativo, não tem atividade. Só com outros 2 ITRNs e efavirenz, por exemplo, esse esquema tem uma barreira muito baixa, é muito fácil que novas mutações surjam. Então, todo esquema de resgate tem que ter uma barreira genética alta. O que garante a barreira genética alta ao desenvolvimento de novas mutações é basicamente a existência no esquema de um inibidor de protease potencializado com ritonavir com atividade, né? Então, esse é o centro da barreira genética, é o inibidor de protease com atividade para compor o esquema. Além disso, além de assegurar a eficácia atual, nós temos, com o esquema de resgate, que preservar alternativas futuras. Então, por exemplo, se a gente adiciona simplesmente uma droga ativa a um esquema com drogas parcialmente ativas ou inativas, é muito fácil que esse vírus adquira novas mutações de resistência e a gente perca essa nova droga ativa. Por exemplo, o raltegravir, que é uma droga de barreira genética média, ele deve estar acompanhado de drogas com barreira genética alta, com inibidor de protease com ritonavir, porque a gente pode perder, só de adicionar o raltegravir, rapidamente perder a droga como opção terapêutica, né? Então, devemos evitar acrescentar apenas uma droga ativa, né? Todo esquema deve conter pelo menos 2 drogas ativas para garantir a barreira genética. No entanto, o maior número de drogas não garante um melhor esquema de resgate. Nós devemos usar um número de drogas necessário para supressão viral máxima, para garantir essa barreira. Adicionar drogas não necessárias adiciona toxicidade, adiciona risco de má adesão e a perda de opção terapêutica para o futuro. Então, é sempre bom a gente ter várias opções, né? A gente já comentou que na melhor das eficácias, todo o esquema em 15 a 20% falha, mesmo esquema inicial. Então, é sempre interessante que a gente tenha opções de drogas para o futuro. Como é que a gente aborda a falha do esquema inicial atualmente? Então, atualmente, como eu já mencionei várias vezes, os esquemas recomendados, os que a Denise citou agora, são esquemas que, quando ocorre falha, a gente ainda, eles têm muita, geram pouca mutação em geral e a gente ainda fica com bastante opção. Então, um dos esquemas, que são 2 ITRNs mais efavirenz, e o outro esquema, 2 ITRNs mais o inibidor de protease, tanto um como o outro, quando falha, a gente tem bastante opção de resgate ainda. Para os 2 esquemas, todos os inibidores de protease com ritonavir continuam ativos, então são opção para o esquema de resgate. Dependendo do tempo de falha, nós temos os ITRNs, alguns ITRNs que podem ser usados no esquema de resgate. E nós temos também outras classes, né? Temos de drogas, né? E drogas com maior barreira dentro das classes que nós já utilizamos, como o darunavir, o raltegravir, etravirina, maraviroc e a enfuvirtida. Com isso, todo o esquema de resgate de terapia inicial hoje
tem uma chance de eficácia muito alta, em torno de 80%, porque nós temos realmente muita opção, tendo em vista que a gente começa com esquemas melhores também. Eu gostaria de mencionar esse estudo só para a gente ter, porque a gente tem muito pouco estudo de eficácia de falha de terapia inicial. Esse é um dos primeiros estudos que saiu, foi publicado agora em junho, que compara a falha o esquema de resgate para a terapia de 2-iterrenes com efavirenz, que é a nossa terapia padrão inicial em grande parte do mundo. Compara a terapia recomendada pela OMS, que são 2-iterrenes mais o lopinavir, ritonavir, com um esquema que não é o recomendado, né? Mas é um esquema que foi experimental nesse estudo, que é o lopinavir, ritonavir, associado ao raltegravir, ou seja, só 2 drogas, né? Então, nós estamos estudando uma coisa que a gente usa normalmente com um esquema experimental de 2 drogas, sem TRN. E é interessante que, novamente, a barreira dos 80% foi superada nesse estudo. Então, tanto um esquema como o outro levaram a eficácia que era o que se espera na terapia inicial. Então, a gente vê que nos 2 esquemas nós temos somente 2 drogas ativas, porque a lamivudina ela está inativa pela presença 184V. Esses pacientes, a grande parte deles fez genotipagem, realmente os vírus tinham mutações de TRN, a 184V e de NNN. No entanto, a eficácia máxima é obtida com essas 2 drogas. Então, a gente vê que a terapia de resgate para a terapia inicial, com o que a gente tem hoje, tanto para a terapia inicial como de opção de resgate, ela é muito eficaz também. Então, esse estudo ajuda a gente a desviar um pouquinho da pergunta que a gente fazia, quantas drogas a gente precisa, aquele mantra que a gente repete, 3 drogas, 3 drogas, 3 drogas, desviou um pouco, mas para a gente perguntar que qualidade de drogas a gente está usando, né? A gente já sabe que até de estudos que compararam 4 drogas com 3 drogas, ou 3 com 2, não mostrando maior eficácia conforme o número de drogas, mas mostrando a eficácia dependendo da qualidade das drogas, né? Então, a gente deve perguntar muito quando vai fazer o esquema de resgate, que droga que eu vou introduzir no meu esquema que vai garantir uma boa barreira genética. Isso, de novo, está muito ligado à presença de um inibidor de protease potencializado com o ritonavir. Mas, como eu já mencionei, nós temos várias outras opções de drogas para serem utilizadas no esquema de resgate, né? São novas classes, né? E 2 drogas de uma classe já conhecida, que é o darunavir e o tipranavir, mas que são drogas de barreira genética muito alta, ou seja, elas são ativas para a maioria dos vírus que são resistentes aos outros inibidores de protease. Então, essas novas opções se oferecem para a gente para montar esquemas de resgate no caso de pacientes que portam vírus com múltiplas mutações de resistência. Em geral, são pacientes de uma outra era, que vieram da terapia dupla ou vieram do tempo da terapia com inibidor de protease sem ritonavir e que chegam a necessitar de mais drogas do que simplesmente aquelas drogas disponíveis para a terapia inicial. Então, quando que a gente vai precisar lançar a mão dessas drogas? Basicamente, tem 2 aspectos que a gente tem que ver. Quando não há um IPR, que não seja esses 2, darunavir com ritonavir e tipranavir com ritonavir, com atividade plena, né? Então, sempre que os inibidores de protease que a gente usa para terapia inicial, atazanavir, lopinavir e fosamprenavir, não tiverem atividade plena, isso já é um sinal que a gente vai precisar pelo menos de uma dessas drogas, desse grupo de drogas de terceira linha, vamos chamar assim. E um outro aspecto é quando o esquema que a gente está montando de resgate não contém pelo menos 2 drogas ativas, tá? Então, a gente sabe que, principalmente, se o esquema não tiver um inibidor de protease plenamente ativo, certamente a gente vai precisar de mais uma droga desse grupo de terceira linha e, eventualmente, até de mais 2 drogas, né? Principalmente
pensando que a gente não tem inibidor de protease com a barreira plena. Então, quais são? Existem critérios no nosso consenso para nós lançarmos mão dessas drogas, né? Elas são drogas de reserva, são drogas para pacientes em terapia de resgate. E os critérios vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, novamente, a falha virológica confirmada, claro, o paciente tem que estar em falha. A gente tem que ter uma genotipagem que justifique o uso dessa droga, ou que demande as drogas, no máximo com 1 ano de idade, com 12 meses. O ideal, claro, é que a gente tenha uma genotipagem mais recente, porque a gente sabe que à medida que o vírus continua se multiplicando na presença de drogas, ele pode acumular novas mutações e novas drogas, opções serem perdidas. Para que a gente possa usar uma dessas drogas de terceira linha, é preciso que haja resistência a pelo menos uma droga nas 3 classes tradicionais. Nos inibidores da transcriptase reversa, nos nucleosídeos, nos não nucleosídeos e nos inibidores de protease. Sempre lembrar que para montar o esquema, a gente precisa ter pelo menos mais uma, tem a droga que a gente vai usar ativa, mais uma droga plenamente ativa, pelo menos, para montar esse esquema de resgate, para a gente conseguir um esquema com barreira alta e que cumpra o objetivo de carga viral indetectável. Bom, mas tem várias drogas novas, como a gente deve priorizar, né? Existe um sistema hierárquico, né, no consenso que é baseado em estudos de eficácia e estudos de resgate em pacientes multi-experimentados e também em custo, né? Bom, a primeira droga, se a gente precisar de uma dessas 5 drogas, a primeira droga que deve ser utilizada é o darunavir ritonavir. Sempre lembrando que é muito útil num esquema de resgate a gente ter um inibidor de protease potente. Então, a gente deve incluir primeiramente nesse grupo de drogas o inibidor de protease. Se o darunavir não for suficiente para compor um esquema com mais uma droga ativa e de barreira alta, a gente deve associar o raltegravir, né? Uma nova classe, então não tem resistência cruzada com as drogas que o indivíduo usou antes, e uma droga de boa tolerância e bastante eficaz em combinação com o darunavir. Se a gente precisar de mais uma droga para compor um esquema potente de barreira alta, a gente pode lançar mão ou do maraviroc ou da etravirina. Tá? E como é que a gente vai fazer a opção entre essas 2 drogas, né? Elas têm vantagens e desvantagens, né? Então, o maraviroc é uma droga de uma nova classe, então a gente sabe que não tem o risco de resistência cruzada com nenhuma das drogas que o paciente usou anteriormente. E é uma droga bem tolerada, com pouca interação medicamentosa. No entanto, a grande desvantagem do maraviroc é que ele só é ativo para o vírus que tem tropismo R5. Muitos pacientes em fase avançada da infecção têm vírus com tropismo duplo X4. Então, essa droga não é útil porque vai bloquear um correceptor que o vírus não utiliza para entrar na célula. Então, disso a gente depende que é preciso fazer o teste de tropismo para poder usar o maraviroc, para ter certeza que você está usando um vírus, inibindo um vírus que está lá, né? É a grande desvantagem da droga. Em relação à etravirina, tem a vantagem de que a combinação com o darunavir, né, é bastante estudada, né? A etravirina e o darunavir foram bastante estudados em terapia de resgate em combinação com bons resultados. E a desvantagem é que, como a gente mostrou inicialmente, o uso prévio de efavirenz e de nevirapina podem, dependendo do tempo de falha, do acúmulo de mutações, pode levar a uma resistência cruzada. Então, a gente tem que levar em conta a genotipagem atual, e se não for disponível, uma passada quer dizer, disponível tem que ser, mas pode ser até 12 meses, para ver se tem mutação, para resistência
parcial ou completa a etravirina. E, por último, a última droga da qual a gente lança a mão é a enfuvirtida, o T20. É uma droga potente, no entanto, é uma droga de administração subcutânea, 2 vezes ao dia, então a administração parenteral é uma grande desvantagem dessa droga, mas eventualmente em pacientes com múltiplas mutações de resistência, a gente ainda acaba tendo que lançar mão, muito mais raramente hoje em dia. Obrigada, era isso, agora acho que a gente pode discutir. Né? Então, queria agradecer muito as apresentações, tanto da Denise quanto da Mônica, né? Eu acho que esse novo consenso ele traz mudanças de fato importantes em relação aos consensos anteriores. Acho que cabe ressaltar a questão do início da terapia antirretroviral para pessoas assintomáticas já abaixo de 500, né? Então houve uma mudança do 350 para 500. E isso é importante na medida que a gente tem incentivado muito a questão da testagem, do diagnóstico precoce, e agora a gente pode não só fazer o diagnóstico precoce, como de fato começar o tratamento mais precocemente a partir para pessoas assintomáticas abaixo de 500. Acho que a outra grande mudança, que também conversa com a estratégia da testagem, né, de incentivar a testagem, é a possibilidade do início da terapia antirretroviral, independente de CD4, para qualquer portador de HIV, visando diminuir a transmissão, quer dizer, é o tratamento como prevenção, né? Então, qualquer portador de HIV que tenha vida sexual ativa e que queira diminuir adicionalmente o risco da transmissão, além das outras estratégias de prevenção, como o uso de preservativo e outras estratégias de gradiente de risco, tem que saber que ele pode usar o antirretroviral para esse fim. A gente não sabe ainda se acima de 500 qual é o benefício clínico que esse paciente vai ter, isso está em estudo e pode ser que inclusive venha se comprovar que ele também tem benefício clínico, mas hoje a gente já tem certeza de que ele vai ter benefício no sentido da transmissão. E é claro que essa é uma opção do paciente, né? A gente tem que discutir com ele, é diferente de você indicar o tratamento, onde, como a Denise falou, eu acho que a gente tem que ser mais incisivo, né? Mas a opção do início de uso como prevenção tem que estar muito claro para o paciente que é uma opção dele, que ele tem esse direito, mas que uma vez que ele comece, ele não vai poder parar, tem todas as questões de adesão. Isso tem que ser muito bem discutido com os nossos usuários na rede pública. Uma outra questão importante que eu acho que a Mônica traz é a valorização cada vez maior da carga viral, né? A carga viral, por muito tempo, o CD4 era um exame que a gente falava muito, e hoje que a gente não fale mais do CD4, mas a carga viral passando a ter uma importância cada vez maior, né? A questão de você, fundamentalmente, de não deixar muito tempo ninguém com carga viral detectável, pela questão do acúmulo de mutações, porque uma coisa que a Mônica deixou bem clara é que hoje a gente passou a ter um arsenal muito maior para fazer resgate. A eficácia do resgate, a efetividade do resgate, das terapias de resgate, hoje ela é muito maior na medida que a gente tem novas classes de medicamento ou medicamentos de classes antigas com uma barreira genética maior. Mas isso só vai ser, de fato, útil para o paciente se a gente estiver conseguindo fazer carga viral com uma regularidade boa e não deixar acumular resistência, como a Mônica falou. Eu acho que o grande pulo aí é, na medida que você tem uma carga viral alta, começar a trabalhar a discussão da adesão e, eventualmente, a troca. E a outra questão importante que ela deixou claro é não fazer carga viral fora de tratamento, porque a gente pode não fazer a genotipagem fora de tratamento, porque você pode ter uma falsa impressão do que está acontecendo e iniciar um esquema de resgate que logo, logo não vai funcionar. Então, sempre fazer a genotipagem em vigência de tratamento. Boa tarde, pessoal. Nós estamos de volta. Eu gostaria de incentivar o pessoal que está nos polos aí, Bauru, Ribeirão, pessoal de Taubaté, Assis, Franco da Rocha, né, para fazer perguntas para a gente. Já estão chegando também algumas perguntas por e-mail, né? E a gente tem um pedido aí do polo de Ribeirão Preto. A gente vai passar a palavra para Ribeirão para o pessoal poder fazer a pergunta ou o comentário que quiser fazer vindo de lá. Boa tarde, pessoal. Ulisses de Ribeirão Preto.
gostaria de fazer algumas considerações aqui na questão da modificação do início da terapia antirretroviral e lembrar que não existem trabalhos suficientes para recomendar de fato e comprovar o benefício dessa terapia mais precoce. Eu acho que foi um avanço você ter essa possibilidade de começar esses antirretrovirais aí acima de 350. Eu acho que tem que ser considerado muito para os pacientes a questão da carga viral. Uma carga viral elevada é uma coisa bastante importante, uma intervenção para esse paciente dependente do CD4, inclusive acima de 500. Isso aí tem que chamar uma atenção, dar um destaque para essa questão da carga viral. E lembrar que outros com carga viral baixa, acho que tem que ter uma consideração em relação a todo o início do antirretroviral, que é a questão da adesão. É lógico que se nós tratarmos todo mundo, a chance de você diminuir a transmissão, etc., é grande, mas você também pode, paciente que não vai querer transmitir vírus já com resistência, e submeter o paciente, aquele que é aderente, etc., aos efeitos colaterais e tóxicos a longo prazo. Então, realmente, isso carece de individualizar essa conduta e não generalizar. Ao longo da história da terapia antirretroviral, nós cometemos vários erros que não eram possíveis de não serem cometidos, desde monoterapia, terapia dupla, depois inibidor de protease sem o ritonavir, e agora nós estamos numa outra fase que tem que ter cuidado também para não ser outro erro e a gente ficar tratando tão precocemente. Então é preciso prestar atenção nisso. E outra questão que eu queria perguntar é a questão de pacientes que usaram inibidor de protease durante muitos anos, desde o início, até ritonavir, indinavir, depois passou para neofinavir, que foi retirado, e usou por longo prazo IPE com o ritonavir, falhou, uma falha virológica paciente há muitos anos, e no esquema depois da recomendação venceu a condronavir, mantendo os outros inibidores, os dois, né, inibidores de análogos de nucleosídeo. Eu acho que isso, para alguns casos, tem que pensar já numa terapia com etravirina ou valtegravir. E queria também que vocês falassem numa programação. O paciente, a gente sabe que tem o paciente que não tem uma boa adesão, pode falhar de novo com a valtegravir. Se existe uma programação de uma sequência, a Mônica mostrou muito bem a sequência, mas dentro, quando a gente começa a terapia, lá no início, você tem um planejamento, de que você sabe que vai falhar, até o que é previsível no genotipada. Se depois que já falhou, não análogos, IP, e você vai partir para um tratamento de resgate, uma terapia de resgate, se existe também um planejamento para esse tipo de tratamento. Passo a palavra. Então, que bom ver o pessoal participando, Ana Tereza, a Mônica, é bom ver vocês aí. Então, concordo com você que tem que ser muito bem avaliado, né, essa indicação de início mais precoce. Se você olhar os consensos internacionais, eles deixam bem claro o grau de evidência. Então, quanto mais alto o CD4, o grau de evidência vai diminuindo, isso é claro, né? Existe, por exemplo, no HPT 052, foi visto a questão da diminuição de comorbidade, basicamente tuberculose extrapulmonar. Né? Quer dizer, alguma coisa existe. Existem trabalhos mostrando que quando o CD4 por volta de 500, você tem uma sobrevida igual de uma pessoa sem HIV. Então, existem indícios, mas eu concordo com você que a questão mais fortemente é na questão da prevenção e também da inflamação. Né? Como eu frisei bem da patogênese atual, a gente tem clareza disso, né? De você diminuindo a replicação viral, você vai diminuir esse processo inflamatório. Então, a gente está tendendo realmente a ter essa orientação, e aí acho que o nosso papel é dividir com o paciente. Tem um paciente que tem, por exemplo, no caso diferente, um casal sorodiscordante, mas a pessoa mesmo, né, tendo parceiro negativo, não quer começar a terapia. Isso tem que ser respeitado, mas assim, o nosso papel é explicar isso tudo. Temos que falar da inflamação, temos que falar disso como um todo. Depois... Acho que a questão agora eu vou passar para a Mônica para colocar a questão da falha, então. Então, Ulisses, houve um pouquinho de dificuldade de ouvir quando você falou da falha,
Mas eu entendi que você estava dizendo de um paciente com muita experiência com antirretrovirais, exposto a vários tipos de combinações e com muita resistência, se há como prever o esquema de resgate. Então, esse tipo de previsão mais simples que eu mostrei nos slides, ele como eu falei para vocês, é possível com algumas drogas na terapia inicial. Quanto mais avançado o indivíduo está no tratamento, menos possível fazer uma previsão de que esquema ele vai precisar depois. Realmente, aí a gente precisa do teste de genotipagem. Eu acho que também não tem regras fixas. Olha, o paciente no quarto esquema vai precisar de Maraviroc, Tipranavir, não dá para saber. Realmente a gente tem que fazer a genotipagem, muito importante. Tão importante quanto a genotipagem é a gente ter a história completa à disposição do paciente. É muito diferente um paciente com CD4 de 200, carga viral sei lá, 70 mil cópias, e 2 com o mesmo perfil e um que usou N esquemas, tempo de falha grande, nunca teve carga viral indetectável, com o outro que está falhando há 3 meses com o mesmo esquema, na mesma situação imunológica e virológica. Então, a história de tempo de falha, número de drogas, que tipo de esquema, ajuda muito a montar o esquema junto com a genotipagem. Nenhuma coisa isolada, nenhuma das duas coisas, nem a geno sozinha, nem a história sozinha vai dar condições da gente fazer um esquema de resgate. E aí, nesses casos muito mais complexos e menos previsíveis, eu acho que é importantíssimo que a gente discuta, não tome a decisão na sala de consulta com o paciente, né? A gente leve o caso para, se possível, se tiver colegas que trabalham junto, discutir com os outros colegas e fazer a opção de troca num grupo, né, de discussão. No nosso serviço, na Unicamp, a gente discute todas as falhas na sexta-feira, mesmo as falhas simples, porque tem um papel didático aí em relação ao residente, mas particularmente falhas avançadas, eu nunca decido no consultório, né? Eu separo a pasta, levo para discutir, se não tiver reunião, não tiver condição, discute com pelo menos um colega, porque tem muitos fatores a serem considerados. Então, e se o serviço da pessoa não tem uma pessoa para discussão, eu acho que a gente deve fazer o esforço de ligar. Assim, tem muitas pessoas que ligam mesmo, passam e-mail, pessoas que eu só conheço de e-mail, e a gente discutindo assim com outra pessoa, assim, sempre consegue um resultado melhor. Eu acho muito importante nesses casos, né? E aí, que drogas usar, eu acho, depende da história, depende da genotipagem. Às vezes você precisa de 2 drogas desse arsenal de drogas de terceira linha, às vezes você precisa de 3 drogas, às vezes você não vai ter 3 drogas suficientemente ativas, mas vai ser o que tem para usar, e a gente tem que lembrar também, importante nesses casos, fez a mudança 8 semanas depois do uso do novo esquema, fazer uma aferição da carga viral para ver a resposta, né? Porque tem muitas situações como essas complexas que você não tem uma resposta, você não tem resposta em estudo nenhum, não tem uma coisa que é a decisão correta. Tem 2 opções de estratégias, às vezes a gente opta por uma estratégia, reavalia em 8 semanas, se for necessário passa para outra estratégia que era de dúvida ali na hora de avaliar o caso. Então, esses casos realmente são mais difíceis e não tem uma receita de bolo para eles. Eu não sei se a Denise tem alguma coisa mais a acrescentar. É que o Ulisses falou alguma coisa de raltegravir, né? Então, lembrar que o raltegravir, na falha, tem que ser retirado rapidamente, porque para não acumular mutação. E a gente já tem, né, a genotipagem nos novos alvos, que você faz a genotipagem da integrase, a genotipagem para a infovitida. E hoje a gente já tem o dolutegravir em pesquisa, inclusive no Brasil a gente está, não sei se é no Brasil, em São Paulo a gente tem um acesso expandido do dolutegravir que pode resgatar o raltegravir, que a gente pode lançar mão, né, que ainda não está aprovado, mas seria uma sugestão no caso de falha ao raltegravir. Acho que basicamente isso, né? Nós vamos voltar agora de novo para o polo de Ribeirão. Tem mais perguntas lá. Vamos ouvir o que o pessoal de lá tem para falar. Mônica, você respondeu bem, obrigado. Só que uma questão que eu coloquei, que às vezes você tem esse paciente multi-experimentado e você não tem uma liberação das drogas que você acha que precisa. Então, acho que existe quando tem essa história, mesmo que haja uma sensibilidade
plena ao darunavir, você tem que considerar uma outra droga e às vezes não vem. Você vem no genotipagem para manter os NUCs e o darunavir. Então eu acho que isso limita muito num paciente muito experimentado igual esse. Eu já peguei algumas genotipagens em que a recomendação vinha só o darunavir, sem raltegravir, sem travirina. Eu acho que isso limita e a chance de falha com esse paciente é bastante alta. Isso que eu gostaria de saber de vocês. Passo a palavra. Então, eu vou devolver aqui a palavra para a Mônica, para estar respondendo e deixando, acho que agora a gente conseguiu entender melhor, né? E só ressaltar aquilo que a Mônica falou para todo mundo, em casos mais complicados, se você dentro do seu serviço não tiver com quem conversar, ou se o seu colega também dentro do serviço ficar numa dúvida semelhante, recorrer aos médicos de referência de genotipagem, né? Eles servem justamente para isso, muitas vezes com a volta da genotipagem já vem uma sugestão de conduta também, mas caso não venha, ou se você pegou essa genotipagem de outra forma e está em dúvida, recorrer a tanto Mônica quanto Denise, são médicas de referência de genotipagem, a gente tem uma rede grande no estado, cada lugar sabe quem são as suas referências, então reforçar essa importância e vamos já fazendo essa discussão agora, vou passar aqui para a Mônica poder complementar aqui a resposta. Oi, Ulisses, eu não tinha ouvido a sua pergunta, houve uma interferência no momento que você perguntou e esse aspecto a gente não tinha podido ouvir aqui no estúdio. Então, realmente, esse caso que você simplifica, infelizmente, ele não é tão incomum, né? Um indivíduo que já usou muita coisa, tem lá na genotipagem um darunavir sensível e, às vezes, há uma dúvida se há ou não necessidade de uma outra droga. E, eventualmente, o médico de referência pode não ter sugerido, né, como você exemplificou, ou raltegravir ou outra droga para acompanhar. E isso que eu quis dizer quando eu discuti antes, tem muitos casos assim que não existe, para os quais não existe uma resposta certa, uma resposta única. E nesses casos, e é muito comum essa situação do indivíduo muito exposto ao inibidor de protease, que você tem medo que realmente exista mais resistência do que o que está aparecendo ali na genotipagem, né? Então, nesses casos, eu estimulo, eu acho que a gente tem que recorrer, veio o laudo, entrar em contato com o MRG, ou entrar em contato com a Câmara Técnica, a gente tem que discutir, né? Não que uma posição ou outra esteja correta e haja uma resposta em algum lugar lá no fim do livro, não, a resposta certa é essa. Infelizmente, não tem. Mas eu acho que em caso de dúvida deve ser discutido, assim, isso já ocorreu comigo também, né? A gente também manda solicitação de drogas para a Câmara Técnica aqui, e às vezes a diferença de opinião, a gente acha uma coisa, a Câmara acha outra, então a gente discute e em geral chega numa discussão. É muito difícil que num caso em que haja dúvida do benefício de adição de uma nova droga, após discussão detalhada, a Câmara Técnica não autorizar. Eu acho que isso, assim, eu nunca vi, na verdade. Eu acho que sempre tem casos que saem da regra e você consegue discutir, apresentar seu caso, você consegue convencer um grupo que aquela droga pode ser necessária. Eu acho que a gente não deve se contentar com um laudo de MRG quando a nossa convicção como médico do paciente ali duvida de que aquela seja a melhor solução. Acho que a gente tem que ir atrás de discussão, é muito importante. Nesses casos de resgate, é mais importante uma solução melhor, mais pautada em discussão cuidadosa do que uma solução rápida. Eu acho que, então, não vou fazer esse resgate hoje, eu vou discutir e depois venho com uma outra solução. Eu acho que essa seria a minha recomendação. Então, desculpa. Com relação à Câmara, eu tenho que falar, né? Somos nós, somos bastante abertos, né? A gente tem um grupo, como o Arthur falou, eu acho que é muito difícil, às vezes, tomar uma decisão sozinho, né? Então, principalmente, às vezes, decisões com relação à troca por evento adverso, a gente sempre procura estar no grupo, né, discutindo, para poder, e assim, ir em contato com as pessoas. Todo mundo nos conhece, sabe que a gente telefona mesmo, a gente discute o caso, e acho que é isso, a gente não tem um certo, um errado, e a gente pode a gente realmente tem que seguir as orientações. Hoje o trabalho do MRG é bastante detalhado, né, de ficar contando mutação, isso é fato, né, às vezes vem lá sensível, mas a gente fala, será que está sensível mesmo? Então, é um trabalho bem de bastante atenção, isso que a Mônica falou, tem que ver CD4, tem que ver carga viral,
tem que ter muita atenção nisso. E volto a dizer, a gente está aberto e a gente não quer que falar, eu não pude usar, eu queria muito usar essa droga, eu não pude usar porque a Câmara não permitiu. Lógico que a gente tem que seguir as orientações, né, do Departamento Nacional, mas a gente está aberto o tempo inteiro e a gente quer justamente isso. Acho que ninguém é dono da verdade, tem que estar realmente discutido entre todos. Eu gostaria de fazer um comentário, assim, eu acho que eu frisei muito na apresentação da pressa em se resgatar para não acumular mutação, tudo. Eu acho que a gente deve fazer a comparação, assim, a contraposição. O resgate inicial realmente tem muita diferença, você demorar muito para trocar e tal. E as opções são muito claras, né, no resgate do primeiro tratamento e a consequência de você demorar para trocar é muito maior do que a diferença entre as opções, assim. Então, aí tem que ter pressa mesmo. No resgate avançado, nesse tipo de paciente que você mencionou, Ulisses, eu acho que é importantíssimo a gente fazer o resgate com calma, né? Pedir a genotipagem logo, mas assim, discutir, ter certeza, assim, porque não é fácil encontrar o melhor esquema e realmente não tem uma resposta certa. Então, nesse caso, eu acho que tem que ser bem cuidadoso mesmo, não mais de uma consulta com o paciente, sem dúvida. Bom, pessoal, vamos agora dar alguma chance para o pessoal que está assistindo na internet. Já chegaram alguns e-mails para a gente. Tem 2 perguntas que chegaram por e-mail. A primeira veio da Kátia, lá de Itanhaém. A Kátia pergunta o seguinte: pacientes multifalidos com indicação de uso de estavudina no esquema de resgate, acredito eu que pela genotipagem, em uso há cerca de 7 anos com carga viral negativa. Há consenso e disponibilidade logística de manter a estavudina? Essa é a pergunta que está sendo feita. Eu vou passar aqui para a Denise e para a Mônica para elas poderem comentar essa pergunta. Kátia, bom, existe um consenso e o consenso é não usar a estavudina nesse caso, né? Então, eu entendi a sua situação, um paciente que já foi feito um esquema de resgate contendo estavudina, e esse paciente respondeu bem, está indetectável, né? A recomendação atual é substituir a estavudina, ou dependendo do esquema, dependendo do tempo, você disse que é um paciente que está há muito tempo, há alguns anos atrás a gente fazia questão de manter 2 ITRNs no esquema, mesmo que houvesse resistência e tal, porque achava que tinha que ter 2 ITRNs mais alguma outra droga no resgate e tal. Hoje, primeiro, a gente sabe que a resistência cruzada entre a zidovudina e a estavudina é completa, né? Então, se esse paciente tem resistência ao AZT, se não respondeu ao AZT, muito provavelmente a estavudina também não está sendo importante nesse esquema. Então, a recomendação seria, a estavudina não está mais no nosso arsenal terapêutico, devido à sua toxicidade e devido à existência de outras opções. Então, basicamente seria avaliar se realmente há necessidade da estavudina nesse esquema, né? Eu acredito, na maior parte dos casos, não há, porque se a estavudina o AZT está resistente, a estavudina também não está mais ativa. E no caso de um esquema incomum, não sei, você acredite mesmo que não seja, precisa dessa droga e não pode ser substituído por outra, a gente tem que avaliar se há necessidade de uma outra droga, eventualmente até de outra classe, depende do esquema, né? Na minha experiência, nos casos que a gente tinha, né, a gente também tinha bastante paciente em resgate com estavudina, porque a estavudina inicialmente foi considerada uma opção para resgate do AZT, hoje isso está totalmente caiu por terra totalmente. Nos nossos casos, a gente simplesmente tirou a estavudina, mas avaliando se o esquema permanecia adequado, né? Em alguns casos, pode ser necessária a solicitação de outra droga. Bom, a gente tem uma outra pergunta pela internet, como a internet é grande, é beça, né? Vai no mundo todo, chega até na minha terra, chega no Rio de Janeiro, essa pergunta veio do Rio de Janeiro. É o Eli ou a Eli, desculpa, eu não sei. A Eli, eu acho. Hã? A Eli, né? Eu acho que é a Eli. Eu acho que a Mônica até sabe de quem se trata. E a pergunta é para você, Mônica. A pergunta é a seguinte, Mônica. Qual a sua opinião sobre a nova definição do guideline do DHHS, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, sobre falha virológica, que define para acompanhamento clínico
como sendo aquela falha com carga viral acima de 200. 200 cópias. Achei interessante trazer isso, que é uma coisa que a gente acaba não comentando e na prática quem lê lá os guidelines sabe que tem esse 200 lá. A gente sabe que os testes utilizados hoje para a carga viral, eles têm limite de detecção inferior aos que a gente usava, né, nos guidelines anteriores. E eles são mais sensíveis e eles causam, podem gerar falsos positivos também, né? Por conta de características dos testes ou também por conta de uso inadequado de determinados tubos, né? Que podem levar à detecção de DNA intracelular, né? Então, nos Estados Unidos isso ocorreu e eu venho observando que isso está ocorrendo já no nosso meio com a utilização dos novos testes. A detecção de carga viral se tornou mais frequente em níveis baixos quando os novos testes começaram a ser utilizados. E por isso o DHHS passou a recomendar 200 cópias, porque houve um aumento de repetição desnecessária de testes e que depois se verificava que era simplesmente um falso positivo, né? E não se tratava de falência. Então, essa margem de 200, acho que ela é útil para a gente ter uma certa tranquilidade que algumas vezes ocorre falso positivo. Então, como a nossa recomendação é repetir em 4 semanas a carga virológica detectável para diagnosticar falha, talvez considerar esses 200 não seja necessário, né? Mas a gente precisa ter em mente que, às vezes, cargas virais muito baixas, elas se relacionam a testes falsos positivos, né? Na nossa experiência, no nosso serviço, agora a gente recentemente passou a usar o novo teste de carga viral e realmente a frequência de cargas virais baixas aumentou enormemente, então a gente acaba repetindo mais do que a gente repetia. E também na rede privada eu tenho observado com muito maior frequência pacientes que vinham antigamente com carga viral, pacientes de longo tempo de acompanhamento, vinham com carga viral indetectável há muitos anos, passaram a ter carguinhas, aí a gente repete a carga e a carga é negativa. Então, em resumo, eu acho assim, esse número ajuda a gente a lembrar que algumas cargas virais muito baixas podem ser falsos positivos, né? Mas a gente vai ter que repetir para tirar a dúvida. Muito bem. Nesse momento agora, a gente está insistindo mais uma vez com o pessoal que está nos polos para aproveitar essa oportunidade, se quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, pedir o uso da palavra, que isso chega aqui para a gente passa a palavra para o polo. As pessoas que estão na internet também, se quiserem mandar mais algum e-mail, colocar mais alguma pergunta, a gente está disponível. Né? Eu queria fazer um comentário também a respeito da questão que o Ulisses colocou e dizer que não foi simples na discussão do próprio consenso esse aumento de 350 para 500. Né? A gente tem 2 polos diferentes, olhando para fora do Brasil, né? Você tem o consenso americano, que hoje diz que qualquer pessoa, independente do número de CD4, deveria começar o tratamento, embora, como a Denise disse, eles colocam bem claramente que quanto menor o nível de CD4, maior a evidência de benefício, e quanto maior o CD4, menos você tem evidência, e você tem o consenso inglês que ainda se manteve no 350 para início de tratamento de pacientes assintomáticos, avaliando que ainda não existiam evidências suficientes para mudar esse sarrafo. Nós aqui no Brasil acabamos adotando uma posição intermediária, a gente foi para 500, né? Onde a gente sabe que já existem evidências, embora não tão fortes como abaixo de 350, de benefício clínico, e paramos em 500 justamente porque acima de 500 hoje ainda há uma nebulosidade muito grande em relação a se há ou não há benefício clínico, né? Então, acho que agora, abaixo de 500, eu acho que já existe, foi por isso que houve a modificação do consenso, né? Embora não necessariamente ligado à diminuição de risco de mortalidade, porque isso é uma coisa que está mais próxima,
mas mais na linha do que a Denise falou, pensando no conjunto de morbidades associadas ao HIV, inclusive aquelas não imediatamente relacionadas à infecção oportunista, mais ao processo inflamatório e tudo mais, quer dizer, a gente avaliou no grupo de consenso que 500 era um número que já existia evidência suficiente para que a gente movesse a barra, né, do início de tratamento. Mas eu concordo que isso tem que ser tomado muito cuidado, né? Eu estou nessa área há muito tempo, a gente por muito tempo teve mais medo dos remédios do que do vírus. E agora eu acho que a gente está voltando a ter mais medo do vírus do que dos remédios, até porque muitos remédios têm um padrão de segurança um pouco melhor, embora eles também vão ter que ser usados por mais tempo para a gente poder descobrir isso melhor. E a outra questão, que é do tratamento como prevenção, quer dizer, isso abre, acho que a Denise já colocou uma opção, quer dizer, eu acho que essa questão da opção da pessoa, né, é muito importante, quer dizer, a gente vai ter que sempre falar que não se trata necessariamente da melhoria da condição clínica dela, mas sim da situação da transmissão do HIV e de como que aquilo pode adicionar qualidade de vida para aquela pessoa ou não, dependendo da importância que ela dê, se ela já faz uso, por exemplo, de preservativo sistematicamente ou não, o quanto que o uso da terapia poderia acrescentar de segurança para ela ou não do ponto de vista da transmissão. Mas eu acho que, de qualquer maneira, essas duas modificações colocaram o consenso brasileiro mais em linha com o que está se parecendo ser o futuro do manejo clínico de pessoas vivendo com HIV. Agora, eu concordo com você, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Porque, enfim, a gente nunca está livre do risco de estar errando, né? E fazer uma avaliação bastante individualizada e cuidadosa com cada paciente antes de tomar uma decisão ou outra em relação a essas questões, né? Eu gostaria de ver se Denise ou Mônica tem mais alguma consideração a fazer nesse momento, enquanto a gente aguarda eventuais novas colocações ou dos polos ou novas perguntas chegando por e-mail. Eu queria falar um pouquinho com relação à troca de terapia antirretroviral, né? Que muitas vezes a gente tem solicitação de troca por conta de comorbidades. Então, paciente com problema renal, paciente com dislipidemia. E a gente tem a preocupação, né, quer dizer, de ter uma análise muito criteriosa com relação a isso. A gente teve estudos que mostraram, todo mundo acompanhou o estudo Sweet-Merck, que trocou lopinavir por raltegravir em pacientes por conta de dislipidemia e houve muita falha no grupo que trocou por raltegravir. Então, lembrar da barreira genética que a Mônica citou. Então, as trocas têm que ser muito bem avaliadas. Ter todas as medidas anteriores à troca, né, de ver as comorbidades, ver os medicamentos usados ou não, qualidade de vida, estilo de vida se mudou ou não, e pesar muito bem isso. Então, às vezes, e saber que apesar de a gente ter um arsenal grande antirretroviral, existem as resistências cruzadas e você pode chegar num momento que você vai perder uma droga que não tem sentido, né? Então, acho que essa questão da troca, a gente espera que seja acrescentado também no consenso essa ponderação, né? Cuidado com relação à troca, tem que ser muito bem avaliado. Eu queria aproveitar que eu estou com a palavra, rapidamente, falar nessa linha de comorbidades, né? Todo mundo tem visto, né, interessante, isso de uns anos para cá, quando a gente vai fazer alguma apresentação, tanto o Departamento Nacional, a Coordenação Estadual e mesmo os laboratórios, enfim, os eventos geralmente são de comorbidade. É interessante, né? O foco é o que a gente está falando hoje, né? Comorbidade e de resistência. Então, mostrando como é importante hoje a questão da comorbidade e como cada vez mais os infectologistas têm que se tornarem clínicos, né, e saber manejar isso. E o Emílio Ribas a equipe do Emílio Ribas teve uma ideia bem interessante, foi feito um manual que eu vou mostrar ali, um manual, os especialistas que escreveram sobre doença cardiovascular, doença óssea, e até onde, né, o infectologista pode ir até indicar o especialista. Eu acho isso muito importante porque é o nosso dia a dia hoje, né? Foi o que a gente colocou. A gente, nas consultas, os pacientes normalmente estão bem clinicamente na parte do HIV, com carga viral indetectável, com CD4 estável e apresentando comorbidades que precisam ser manejadas, né? E o manejo tem que ser por nós mesmos, né, da melhor maneira possível, e esse manual ajuda bastante a poder conduzir esses casos. Olha, antes de passar a palavra para a Mônica agora, a gente tem mais uma pedida lá de Ribeirão, a gente fica muito feliz pela participação e vamos então devolver a palavra para Ribeirão para o pessoal poder fazer ou perguntas ou comentários e a gente poder então continuar interativamente a nossa atividade.
A minha questão é sobre a PrEP, com relação a casais sorodiscordantes, quando do desejo da concepção. O consenso não é muito claro e eu gostaria de que vocês comentassem sobre isso, por favor. Passo a palavra. Olha, eu vou pedir aqui para a Denise, a gente lá no CRT tem trabalhado essa questão do desejo e do direito das mulheres e dos casais de terem filhos e tem acumulado alguma experiência. A Denise tem participado mais ativamente disso lá no CRT e eu vou passar para ela para que ela possa comentar um pouco a pergunta da Fátima, que a gente fica muito feliz de estar participando aí. Fátima, um grande abraço para você. Oi, Fátima. Então, não sei qual. É engraçado você estar perguntando isso, né? Você que é da região que vai fazer lavagem de esperma, eu fiquei toda orgulhosa. A gente sabe que o padrão ouro, digamos assim, né, para um casal sorodiscordante, em que o homem é positivo e a mulher negativa, né, para ter uma gestação segura, seria a lavagem de esperma. Lógico que existe custo, né? A gente começou um projeto piloto lá no CRT, com a equipe lá de Santo André, que o Dr. Valdemar, que faz esse procedimento. Assim, a gente sabe que isso não é factível em todos os locais, mas como eu disse, eu fiquei contente que eu sei que em Ribeirão HC está se programando para fazer lavagem também. Mas, enfim, como não é uma coisa que todo mundo tem acesso, então tem essa opção, inclusive o consenso, naquele suplemento 3 do consenso que saiu em 2010, colocava essa opção de você, nesse caso especificamente, logicamente o homem teria que estar sob terapia antirretroviral, com carga viral indetectável, mas você faria antirretroviral para a mulher na tentativa de proteger essa mulher. Eu acho que é uma solução. O doutor Jorge Senise, da Escola Paulista, tem experiência, ele tem vários casos, já bebês que nasceram dessa forma e as mulheres não se contaminaram, que é uma opção, né? Quer dizer, é uma questão que provavelmente vai estar nessa atualização do consenso, quer dizer, se você não consegue fazer a lavagem de esperma, você pode ter essa possibilidade. Tem todo um conjunto que, Fátima, você conhece bem, de orientar o período fértil da mulher, a questão, a gente fica preocupado, não havendo gravidez, quantas vezes vai ser feito esse medicamento, tem a questão da mulher engravidar em uso de antirretroviral, tudo isso tem que ser considerado, mas é uma opção, eu creio que é uma tentativa de você ter segurança numa situação como essa. E acho que é isso. Gostaria de ver se a Mônica tem algum comentário a fazer sobre essa pergunta especificamente e também agora poder fazer algum outro comentário mais geral que você acha interessante, que ficou faltando. Bom, em relação a essa pergunta, eu acho que é importante a gente lembrar também que, primeiro não tem uma recomendação pronta para essa situação e que o indivíduo, né, no caso da sua pergunta, eu entendi que o homem é soro positivo, né? O mais importante é que ele esteja sob terapia antirretroviral potente, porque a transmissão se é que existe, é mínima, né? Mas é claro que essa abordagem de fazer a PrEP seria uma coisa a oferecer, eu acho, mas a gente tem que pesar também a questão da mulher engravidar tomando antirretroviral, que talvez não seja... A gente não sabe responder se esse risco é maior do que o risco da transmissão. Provavelmente o risco da transmissão com carga viral indetectável é mínimo, né? Então, eu acho que para isso não tem uma diretriz clara, porque a situação não é clara mesmo, né? Dentre essas opções que a gente tem. Bom, pessoal, a gente queria agradecer muito aqui a participação de todo mundo, tanto pela internet quanto nos polos, agradecer muito a Denise, agradecer a Mônica, dizer inclusive para quem assistiu que isso vai ficar gravado, então é possível, por exemplo, Fátima, as pessoas de outros programas municipais reproduzirem essa videoconferência em atividades de treinamento e utilizarem esse material como um suporte para discussões posteriores, né? Isso fica no YouTube, fica na nossa página e as pessoas podem ter acesso, então, à gravação da videoconferência, né? Está ali também o endereço de onde que as pessoas podem estar acessando, está no CG, é o nome técnico dessas coisas escritas aí embaixo da minha imagem,
o endereço na internet onde as pessoas podem estar acessando essa videoconferência, né? Agradecer a participação de todos, dizer que a gente vai continuar discutindo, né, a questão do novo consenso terapia antirretroviral, ver outras atividades, e a gente fica feliz de saber que, mais uma vez, o pessoal de Ribeirão quer fazer mais um comentário. Ainda bem que Ribeirão está participando bem ativamente, a gente vai devolver a palavra para Ribeirão agora. Denise citou umas situações de liberação de antirretroviral que não estão na recomendação Renagem. Tem duas situações, uma que é uma intolerância grande. A gente sabe que os novos antirretrovirais têm uma tolerabilidade boa, Raltegravir, Malaviroc, e a gente tem pacientes que realmente evoluem com um quadro de AIDS por intolerância. Isso é muito notório. Inclusive, eu tenho uma recomendação, não sei se já chegou aí a câmera técnica, de um paciente dessa situação, tá? Com a cota abaixo de 100, já tentou realmente há vários anos, não conseguiu tomar. Eu tenho uma experiência bem sucedida de alguns anos, inclusive veio da região de Ribeirão Preto, que não conseguia aderir. O paciente tentou muito, não conseguiu, foi liberado. Ele está com 4 anos ou 3 anos de carga viral detectável. E qual que é a posição realmente de uma justificativa do médico, sem ter uma resistência viral, de solicitar esta nova terapia antirretroviral, e no caso, outro caso, do paciente já experimentado, multifalhado, que abandonou, está numa situação clínica muito ruim, necessitando de terapia antirretroviral como coadjuvante de uma resposta a uma infecção oportunista ou numa situação muito ruim, que não dá para esperar ele e não tem genotipagem recente. Ou não tem genotipagem, porque fez uso muito irregular, etc. Se nesses dois casos, devidamente justificado, tem a liberação desses novos antirretrovirais. Passo a palavra. Obrigado, Ulisses, pelas suas perguntas. Eu vou passar para a Denise aqui, para ela poder comentar um pouco sobre o que você está perguntando. Então, Ulisses, eu vou ter que ponderar a questão de custo, né? Infelizmente, a gente tem que colocar isso, né? Quer dizer, a gente tem até uma cobrança, muita gente fala, por que a gente não pode começar, por exemplo, com Raltegravir para todo mundo? Os demais consensos, a grande parte deles considera como terapia inicial, por exemplo, Raltegravir. A gente sabe que já tem um tempo, né, de uso de Raltegravir, realmente parece que tem segurança e tudo mais, mas aí a gente tem que optar, né? Ou a gente faz, as pessoas podem escolher, né, qualquer droga que queira utilizar, e você não tem uma terapia universal, né, para todo mundo, ou algumas pessoas né, vão ter que seguir essa orientação. Então, eu acho que isso, infelizmente, a gente tem que colocar isso, né? Quer dizer, isso é fato, né? A gente tem essa questão. Agora, em caso de intolerância mesmo e com segurança, eu acho que foi aquilo que eu coloquei antes. Eu acho que o risco é, por exemplo, você querer trocar por um Raltegravir, um paciente já que vem usando inibidor de protease há anos, inclusive sem ritonavir, sem o reforço ritonavir, onde essa troca não seria segura. Acho que isso é uma coisa que a gente pondera bastante. Não sendo dessa forma, você já tentou tudo, que geralmente é isso que as pessoas fazem. Então, elas explicam isso tudo. Olha, já usei isso, já usei aquilo, já mudou o estilo de vida, está usando, já infartou, né? Então, tem coisas que realmente a gente tem que levar em consideração e a gente tem levado. Talvez a gente tenha que abrir até um pouquinho mais. Eu não sei até que ponto. Até hoje, a gente não teve problemas maiores. Você sabe que a Câmara Técnica ela é subordinada ao Departamento Nacional que dita as regras. E a gente toda hora está ponderando, porque eu acho que o que é importante, né, todo mundo que participa da Câmara Técnica, todos são MRGs e todos atendem ali. Eu tenho meu consultório, eu atendo, consultório não, eu tenho meu consultório dentro do CRT, não tenho consultório privado. Mas eu atendo, então essa nossa vivência, quer dizer, não é uma Câmara Técnica burocrática, né? Então, a gente percebe muito bem as questões e tem essas solicitações. Quer dizer, eu não posso isso, né? Às vezes acontece, as pessoas, eu gostaria de começar com Raltegravir, e até enumera uma série de questões. Infelizmente, a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Agora, por intolerância, eu acho que tudo é possível. Eu acho que a gente pode, inclusive, abrir mais na questão. Eu só friso a questão da segurança, se realmente vai ter segurança para isso. O outro caso que você colocou, eu já me perdi. Posso fazer um comentário? Não, eu queria lembrar que o nosso documento de consenso, ele é um documento de regra geral para um país enorme e heterogêneo, né? Então, esse documento se propõe a dar conta, a oferecer orientação
de uma forma que a maior parte dos casos seja bem orientada com ele. Então, não é possível num documento desse tipo, que aliás ele não é um documento, ele é realmente um documento de orientação, né? Então, não é possível a gente contemplar casos excepcionais. No entanto, felizmente, como a Denise discutiu, nós de Câmara Técnica ou MRG, somos médicos também, né? E atendemos pacientes. E a gente vive esses problemas que você está colocando também. Então, eu acho que o consenso tem um papel de orientar a maioria dos casos e deixar abertura para variações em torno das regras gerais, né? De orientação. Então, apontando para uma discussão com Câmara Técnica, com o MRG e oferecendo alternativas nesses casos excepcionais. Eu acho que eles têm que ser discutidos mesmo, o que não dá é para ter regras. A gente tem que lembrar que também os outros consensos internacionais, mesmo os mais novos, europeus e norte-americanos, também recomendam começar com 2 ITRNs mais uma terceira droga. Com a única exceção do raltegravir na terapia inicial, no resto, as recomendações são muito semelhantes, né? As nossas com os consensos internacionais, os mais novos, inclusive, né? Então, mesmo sabendo que há a possibilidade de esquema sem ITRN, todo mundo recomenda iniciar com 2 ITRNs ainda. Pode ser que isso mude, né? A gente tem um estudo recente mostrando que no resgate, se você tiver 3 drogas ativas, você pode abrir mão dos TRNs. Isso é uma coisa dinâmica que pode mudar, mas ainda todo mundo recomenda. Então, estratégias excepcionais de estudo, como eu mostrei aqui, terapia, resgate inicial de raltegravir com lopinavir e ritonavir, funcionou nesse estudo, mas não o suficiente ainda para mudar nenhum consenso, né? Então, essas estratégias, esquema sem ITRN, esquema sem IPR, né? Existem também alguns dados que a gente tem que lembrar extremamente restritos, né? Os estudos são muito referidos por aí, mas são estudos pequenos, abertos, mostrando resgate eficiente sem inibidor de protease, mas é um número com boa eficiência. Essas estratégias excepcionais, elas devem existir como alternativas a casos excepcionais, né? Então, eu acho que a gente sempre, nesses casos, tem que procurar ajuda, discussão e tentar defender a sua opinião frente aos colegas aí. Agora, a minha experiência, eu já tive experiência como médica de prescrever um esquema que eu enviei para a Câmara Técnica e eu teve outra opinião. Isso já aconteceu também, né? A minha Câmara Técnica é a Denise e o seu grupo. E eu já tive, a gente discutiu, às vezes a gente concordou com a Câmara Técnica, às vezes, em outros casos, a Câmara Técnica concordou com a gente. Eu acho que tem que ser assim, não tem outra... um documento que seja capaz de prever todas as possíveis condições, ele não é um documento bom, porque ele não vai dar orientação para a maior parte dos casos que a gente precisa ter. Eu lembrei, a outra pergunta do Ulisses foi com relação ao paciente que abandonou o tratamento, né? Abandonou terapia, o que fazer, né? Lógico que não teria indicação de colher a genotipagem. Aí acho que é caso a caso, Ulisses, quer dizer, ver se ele abandonou por conta de intolerância, se aí acho que isso que está querendo discutir, se de repente se ele abandonou por conta de um lopinavir, intolerância ao lopinavir, por exemplo, já tinha usado outras drogas, de repente você queria fazer um darunavir. Acho que tudo isso tem que ser discutido, é possível, né? Normalmente, assim, né, de maneira geral, você diria, bom, eu retornaria o mesmo esquema, né, se não foi, por exemplo, por intolerância, abandonou por um momento da vida dele, ele abandonou o tratamento, voltaria com o mesmo esquema, se tiver falha, aí você colheria a genotipagem, seria uma indicação geral, mas aí é caso a caso. Se foi por intolerância, acho que tudo tem que ser pesado. Acho que o que é importante saber é que são seres pensantes que estão pensando, né, o que vocês nos trazem. Então, é super importante o detalhamento da situação, da solicitação, passar a mão no telefone, ligar ou mandar e-mail. Eu acho que a gente tem que estar sempre conversando, acho que isso é fundamental. A gente está totalmente aberto, a gente está sempre querendo aprender e a gente sabe disso. A AIDS nos ensinou isso, a gente está sempre mudando de opinião, a gente não tem que ter vergonha nenhuma disso. É o fato, né? É fato que hoje uma verdade, amanhã pode não ser.
E eu acho que isso é fundamental e nós temos, né? Acho que eu sempre brinco, né? A gente que trabalha com AIDS tem essa cabeça dessa maleabilidade que a gente tem que ter, que é da vida mesmo. Obrigada, acho que é isso. Então, pessoal, até acho que não é à toa que também a gente atualiza o consenso nacional quase que anualmente, né? Vão aparecendo novas evidências, vão acumulando novos conhecimentos e a gente vai se movendo a partir das evidências e, óbvio, a partir do direito da população brasileira de acessar o que há de tecnicamente e cientificamente comprovado como eficaz. Queria mais uma vez agradecer muito a Mônica, agradecer muito a Denise. Eu acho que foi uma discussão muito interessante, agradecer muito as pessoas que foram nos polos, as pessoas que estão na internet acompanhando a gente, mandaram perguntas, né? Essa é uma estratégia que a gente tem de tentar chegar o mais rápido possível nas pessoas, não é a única estratégia que a gente tem de discussão e de atualização sobre o consenso de terapia antirretroviral. Nós vamos estar fazendo outras atividades no Estado, tentando alcançar outros públicos também para continuar esse tipo de discussão e, eventualmente, fazer novas videoconferências para aprofundar mais uma vez a discussão do cuidado às pessoas vivendo com HIV/AIDS. A gente queria agradecer, então, a todo mundo, agradecer muito a parceria da Fundap, que ancora aqui, nos permite fazer esse tipo de trabalho de videoconferência e esperamos estar com todo mundo de novo numa nova oportunidade.